favor, senhor Vitor Ramos, o chamamento aos processos. Boa tarde a todos. Primeiro item da pauta, processo número 00058-508345/2016-17. Assunto: alteração unilateral do contrato de concessão do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, localizado em São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Ato decorrente, decisão número 192, de 22 de dezembro de 2016. Segundo item da pauta, processo 00058-508329/2016-24. Assunto: alteração unilateral do contrato de concessão do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, localizado em Brasília. Ato decorrente, decisão número 193, de 22 de dezembro de 2016. Terceiro item da pauta, processo número 00058-508314/2016-66. Assunto: alteração unilateral do contrato de concessão do Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, localizado em Guarulhos, São Paulo. Ato decorrente, decisão número 194, de 22 de dezembro de 2016. Quarto item da pauta, processo número 00058-588349/2016-03. Assunto: alteração unilateral do contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Viracopos, localizado em Campinas, São Paulo. Ato decorrente, decisão número 195, de 22 de dezembro de 2016. Quinto item da pauta, processo número 00058-508358/2016-96. Assunto: alteração unilateral do contrato de concessão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Jobim, localizado no Rio de Janeiro. Ato decorrente, decisão número 196, de 22 de dezembro de 2016. Sexto item da pauta e último desse bloco, processo número 00058.508362/2016-54. Assunto: alteração unilateral do contrato de concessão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, localizado em Confins e Lagoa Santa, em Minas Gerais. Ato decorrente, decisão número 197, de 22 de dezembro de 2016. Por favor, diretor-presidente, a leitura da decisão. Obrigado, senhores diretores. A decisão já publicada foi dada nos seguintes termos. Conforme relatado pela SRA, a Lei 13.319, de 25 de julho de 2016, em seu artigo 1º, prevê a extinção do ATAERO a partir de 1º de janeiro de 2017 e a alteração pela Agência Nacional de Aviação Civil dos valores das tarifas aeroportuárias para incorporar o valor correspondente ao ATAERO extinto. Adicionalmente, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 1º da referida lei, a alteração dos tetos tarifários não deverá impactar o cálculo da unidade de referência da tarifa aeroportuária, prevista nos contratos de concessão para a exploração da infraestrutura aeroportuária federal já celebrados. Em seu artigo 2º, a lei também prevê que a Agência Nacional de Aviação Civil deveria concluir os processos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro no prazo de 180 dias, contados a partir da incorporação de que trata o artigo 1º. Neste mesmo artigo, há também previsão quanto à regra que deveria vigorar até a conclusão da referida recomposição, a qual dispõe sobre a necessidade de repasse ao Fundo Nacional de Aviação Civil, FNAC, da diferença entre os valores das tarifas revistas e daquelas previstas nos contratos. A proposta inicial da área técnica, fundamentada na nota técnica número 1, SEI, SRA, de 9 de novembro de 2016, visava o atendimento simultâneo do disposto nos artigos 1º e 2º da Lei 13.319, que tratam, respectivamente, da incorporação do valor correspondente ao ATAERO aos valores da tarifa aeroportuária e da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. Entre as possíveis formas de recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a SRA entende que é
preferível a criação de uma contribuição ao sistema a ser realizada na mesma data em que atualmente é pago o ATAERO, por não impactar o fluxo de caixas das concessionárias. Por esse motivo, a proposta inicial do termo aditivo, elaborado pela Superintendência, previu a criação daquilo que seria chamado de contribuição tarifária para anular o efeito do aumento de receita tarifária. Esta contribuição corresponderia ao efeito líquido do aumento da receita, deduzindo os tributos indiretos. Ainda de acordo com o relatado pela área técnica, a criação daquela contribuição não seria suficiente para anular todos os efeitos da Lei 13.319, uma vez que a receita tarifária afetada pela medida legal compõe a base de incidência da contribuição variável. Desta forma, a Superintendência propôs também um mecanismo que retira da base de incidência a receita tarifária adicional decorrente da alteração dos tetos tarifários. Com relação à proposta de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro apresentado pela Superintendência nos termos da minuta do termo aditivo, a Procuradoria da Agência, em seu parecer número 472, de 1º de janeiro de 2016, se manifestou sobre a necessidade de concordância prévia da concessionária quanto ao conteúdo e à forma de recomposição, conforme disposto na cláusula 6.21.4 do contrato. Em vista do atendimento da Procuradoria, a SRA encaminhou às concessionárias a minuta do termo aditivo para consideração. A partir das respostas recebidas, concluiu não ser possível a realização conjunta de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na forma proposta e da alteração dos tetos tarifários de que trata o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 13.319. Considerando o acima exposto, com vistas a atender o prazo estabelecido pela alteração dos tetos tarifários, a SRA informou, por meio da nota técnica número 15, de 9 de dezembro do ano passado, que trataria o processo de recomposição econômico-financeiro de forma separada. E assim foi que a Superintendência enviou para aprovação da diretoria colegiada a proposta de alteração unilateral dos contratos de concessão com vistas ao atendimento dos parágrafos 1º e parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.319, que tratam da incorporação do valor correspondente ao ATAERO extinto aos valores das tarifas aeroportuárias e do ajuste do cálculo da URTA, que visa neutralizar o impacto do aumento das tarifas. A competência regimental da Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos para submeter proposta de termo aditivo para a diretoria da agência encontra amparo no inciso 1, a linha L do inciso 7 e do inciso 10 do artigo 41 da Resolução 381 de 2016. Os autos estão instruídos com as notas técnicas número 1, de 9 de novembro, e número 15, também de 9 de novembro, as quais fundamentam as propostas apresentadas com vista à aplicação da Lei 13.319. A área técnica pensou nos autos o parecer número 472, de 7 de dezembro de 2016, e as propostas de decisão que alteram unilateralmente os contratos de concessão dos aeroportos São Gonçalo do Amarante, Brasília, Guarulhos, Viracopos, Galeão e Confins. Na linha do que fora relatado, com vistas a atender ao prazo estabelecido pelo artigo 1º da lei para alteração dos tetos tarifários e adaptação da definição da URTA, e considerando que a última reunião deliberativa ordinária da nossa diretoria estava prevista para 13 de dezembro de 2016, a área entendeu não haver tempo hábil para a submissão do assunto à diretoria colegiada antes de 1º de janeiro de 2017. Entendeu, assim, que a matéria reuniria os requisitos de urgência e relevância necessários à aprovação ad referendo nos termos do artigo 6º do Regimento Interno, aprovado pela Resolução 381, de 14 de junho de 2016. E foi nesse sentido, senhores, que veio a decisão. Diante dos argumentos apresentados, nos autos do processo em referência, consolidado na nota técnica 15, decido ad referendo do colegiado, nos termos do artigo 6º do Regimento Interno anexo à Resolução 381, pela aprovação da proposta de decisão que altera unilateralmente os contratos de concessão dos aeroportos internacionais de São Gonçalo do Amarante, Brasília, Guarulhos, Viracopos, Galeão, Confins, nos termos das minutas apresentadas pela Superintendência, devendo as mesmas serem publicadas no Diário Oficial da União, como foi. Determina ainda que, assim que possível, a matéria seja levada à apreciação do colegiado pela assessoria técnica, para deliberação, na forma do artigo 6º do Regimento Interno e seus parágrafos. Esta foi a decisão, senhores diretores. Acompanhe. Diretor Paes, acompanha. De acordo também.
De acordo, proclamo o resultado aprovado pelos diretores.